Olá, colegas. Percebemos que uma das dificuldades recorrentes enfrentadas pelos professores, pelos docentes, pelos tutores de salas de aulas virtuais no Google Classroom tem sido a questão relacionada a cômputo de presenças e também a correção das atividades. Muitos alunos têm enviado as tarefas, entretanto, o professor não tem observado a sua presença. Por quê? Porque ocorrem algumas dificuldades, alguns problemas no meio desse processo. Para que a gente possa verificar o que pode estar acontecendo em relação a isso, nós resolvemos fazer a gravação desse vídeo. Inicialmente, eu vou apresentar a vocês a página de visualização do aluno. Então essa é a página que o aluno visualiza quando ele entra em seu Google Classroom. Ele vai clicar aqui normalmente em sua sala de aula. Ele tem uma série de salas de aula. Ele vem, como recomendamos, nas atividades. E aqui nós temos o tópico, onde eu inseri 2 formulários. Esse formulário nativo, ele foi construído na própria atividade. Ao construir a atividade, né? Então, no momento em que o professor ele clica lá no criar atividade, ele faz a inserção dessa. Já vou até exibir essa questão para vocês aqui. Essa é a página do professor. Quando ele cria a atividade com teste, verifique que surge a possibilidade de criar um formulário nativo. Surge essa possibilidade e também surge a possibilidade de adicionar esse formulário através de um link. Formulário que você já fez a criação prévia. Aliás, me desculpe, já foi feita a criação prévia. Você vai inserir o link aqui desse formulário. Então nós criamos 2 formulários dessa mesma forma. Esse formulário nativo foi criado concomitantemente com a atividade do Google Classroom. E esse formulário importado, criamos o formulário e copiamos o link e inserimos o link aqui. Pode verificar que o link tem uma grafia diferente da do formulário anterior. Vamos clicar e responder o formulário nativo. No momento em que o aluno ele preenche esse formulário nativamente criado, aparece aqui a identificação do e-mail através do qual ele está fazendo a resposta. Isso é bastante importante porque é isso que vai registrar automaticamente a presença, a elaboração e o envio da atividade para o professor. Vamos escolher aqui uma das alternativas e enviar. Então pronto, ele fez e enviou o formulário nativo. No caso do formulário importado, e esse é o grande problema, porque a CED, principalmente, os professores têm trazido o link dos formulários para as suas salas de aula virtuais. Fazendo a resposta, normalmente os formulários eles são um pouco distintos. Normalmente vem uma página inicial onde o aluno se identifica e a ideia por trás disso é mais ou menos essa. Nós temos aqui o endereço de e-mail, né? O aluno ele vai digitar o endereço de e-mail e ele pode lançar o endereço de e-mail que ele entender adequado, mas vamos de toda sorte lançar o e-mail que ele tem usado. Que é o aluno.cpmpr.com.br. A fim de facilitar a produção desse tutorial, nós utilizamos a sala de aula, criamos 2 salas de aulas teste no ambiente do colégio, do CPM. Entretanto, nunca é demais lembrar que nós utilizamos o @escola.pr.gov.br para essas atividades ao longo do período de pandemia. Então o aluno ele digita o seu e-mail, seleciona, responde o teste e envia. O formulário foi enviado. Agora vamos voltar lá na visualização do professor. Vamos ver o que acontece na visualização do professor em relação a essas 2 atividades. Então aqui nós temos percebam que o P aqui é de professor, né? É o professor. Vamos ver como ficou o formulário nativo. O formulário nativo, a própria página do Google Classroom já entende que esse formulário foi entregue. Vamos clicar aqui, o aluno teste, ele fez a entrega e o professor vai fazer a avaliação. Essa avaliação ela pode ser feita automaticamente ao longo do formulário, mas enfim. O que ocorre é que os nossos professores têm tirado faltas
a partir desta aba, a partir dessa planilha. A grande questão relacionada a essa planilha é que o aluno ele pode executar a atividade, ele pode responder a atividade utilizando o e-mail de um terceiro. Ele pode utilizar um e-mail, inclusive, em muitos casos, um e-mail. Só um segundo que eu vou fazer a mudança de tela. Agora vocês estão vendo uma tela anônima. Fiz a inserção aqui do formulário. Esse formulário ele pede para que eu logue com alguma conta. Eu posso logar com qualquer conta Gmail e responder aquele formulário. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer que respondendo com outras contas, a presença não vai ser computada para o aluno. Então a presença vai ser computada não vai ser computada nessa sala de aula. Ele não vai aparecer aqui. Então o que acontece? Se ele responder com outro usuário, e isso é muito comum nos casos de respostas feitas através do celular. Por quê? Porque ao clicar em formulário no aplicativo, abre-se no navegador, não existe um navegador dentro do aplicativo, então ele abre um navegador Chrome, normalmente, no caso do Android, ou o Safari, no caso do iOS, e lá o e-mail em que ele está logado no navegador é o e-mail a partir do qual vai ser enviada a atividade, que pode ser, e normalmente é, um e-mail pessoal. Porque dificilmente o aluno ele vai, ou pelo menos nos primeiros momentos, ele vai ter a possibilidade, ou vai ter o tirocínio ali para fazer a troca, fazer o log com o e-mail institucional, o e-mail @escola dele. Então o que acontece, e tem acontecido muito, é de o aluno enviar as atividades e não aparecer aqui. Por quê? Porque ele enviou com o e-mail, apesar de ter respondido um e-mail um formulário nativo, ele enviou com um e-mail que é de sua propriedade. Então vamos ver agora como fica para o professor o e-mail importado. Veja, lembrem que eu apenas digitei naquele formulário anterior, que nós chamamos de formulário importado, eu apenas digitei o e-mail. Então o que acontece é que ele não computou. Nesse caso, ele não computou nem a presença nem a resposta a partir do preenchimento da atividade por esse aluno teste. Então, veja, se eu tiro a chamada, se o professor faz a chamada, verifica a presença ou faz a avaliação a partir dessa aba, os alunos eles vão em peso faltar. Por quê? Porque não existe, a página não comunica, o formulário não se comunica com esta página. Sobretudo quando o formulário ele foi importado. Vou copiar o link e novamente vamos lá para a nossa página anônima. Agora eu vou colar esse link copiado. O que acontece é que o formulário ele abre normalmente. E eu normalmente posso responder com o que eu quiser que tenha arroba. Inclusive, incluindo arroba ponto qualquer coisa, ele vai enviar essa resposta. Desde que efetivamente cumpra alguns pequenos requisitos, ele enviou com um e-mail qualquer. Aí nós vamos ver o que isso impacta lá na frente, nas atividades que são visualizadas pelo professor. Então, voltamos aqui. Como eu recomendaria que o professor fizesse a correção dessas atividades? Em vez de utilizar esse painel da sala de aula, ele vai aqui no Atividades, na pasta da turma no Google Drive. Na pasta da turma do Google Drive, ele vai abrir o formulário. Então aqui vamos abrir o formulário nativo primeiro. O formulário nativo, os problemas são menores, uma vez que ele exige necessariamente que se logue do e-mail do aluno. Mas a grande questão do formulário nativo é que o aluno, como eu já disse, ele pode responder no nome de outra pessoa.
que não a dele. Aqui no caso, está correto, o aluno CPMPR respondeu corretamente e aqui nós temos a resposta dele. Aqui se pode atribuir a pontuação. No formulário nativo não há muitos problemas. A grande dificuldade do formulário nativo é que, como disse, o professor tem que criá-lo ao mesmo tempo em que lança a atividade. Mas a grande questão é, no momento em que o professor, eventualmente, ele decidir importar essa atividade para outras páginas, para outras turmas do seu Google Classroom. Então vamos agora no formulário importado para ver como ficou. Então eu tenho ali as duas respostas. Lembrem que eu efetuei duas respostas. Uma eu havia digitado aluno.cpmpr.com.br. Foi a primeira resposta que eu dei, e aquela resposta aleatória. Que o aluno pode escrever qualquer coisa que eventualmente entender adequado, né? Pode, inclusive escrever o nome de um terceiro, responder em nome de terceiro, nesses formulários importados. Então, no momento de criar eles, é necessário, é por isso que a SED tem feito, pedir alguns dados a mais, adicionais ali para a resposta, né? Por exemplo, o CGM, o número de chamada, o número de turma, para que ele faça a indicação disso. Para a próxima etapa, aqui eu vou excluir as respostas, porque eu preciso mostrar uma outra particularidade desses formulários importados, que podem acontecer também no caso do formulário nativo. Vou fazer a mesma coisa com o formulário nativo. Tem as duas respostas, vou excluí-las aqui para fins de demonstração, né? Vamos fechar aqui os dois formulários. E vamos lá. Vamos voltar no Google Classroom do aluno. Aluno teste, estou abrindo a página do aluno, o seu Google Classroom, a turma tutorial, que é a turma onde eu criei as atividades, e vou aqui no formulário nativo novamente. O que o aluno pode fazer? Inicialmente eu vou cancelar esse envio porque ele já havia enviado, então eu cancelei o envio. Em tese, haveria eu de preencher novamente. Mas o aluno, eventualmente, ele está sem tempo ou está sem desejo, né? Sem o devido desejo de fazer o preenchimento do formulário. Ele não abre o formulário e marca como concluído. Marcou como concluída. Esse é outro problema da correção a partir da página do Google Classroom, sem fazer o acesso, sem acessar ou sem entrar ali na pasta da turma no Google Drive. Então vamos fazer essa distinção do que é o Google Classroom, que é essa página que nós vemos aqui, e o Google Drive é a página do Drive, onde aparecem as pastas, né? A pasta, aqui a gente acessa do Classroom, que é esse outro campo. É importante ter essa distinção. Sei que os colegas sabem, mas por questão das palavras serem bastante parecidas, serem duas terminologias bastante parecidas, nós podemos nos confundir. Então veja, no formulário nativo, eu tenho uma atividade entregue. Verifique que o aluno ele não respondeu. E aqui consta como entregue, né? Agora vamos no formulário importado. Da mesma forma, o formulário ele consta, ele constou como entregue. O aluno, nesse caso aqui, ele pode preencher ou não. Vou retornar agora para a atividade com formulário importado, ver a atividade. Da mesma forma, não estou sem tempo ou sem desejo de fazer o preenchimento do formulário, simplesmente marco como concluída. Então, nos dois casos, vamos retornar agora. Nos dois casos, as duas atividades são dadas como entregues. Então, o aluno teste que simplesmente clicou na entrega da atividade, ele consta aqui como se tivesse entregue a atividade. O que acontece, e é muito recorrente, é que quando eles fazem isso, o professor ele fica
ele clicando, ele vai procurar e acaba até causando-lhe estranhamento o fato de não encontrar o preenchimento da resposta pelo aluno. Evidentemente, isso se dá pelo fato de ele ter simplesmente clicado aqui no enviar a resposta. Ele pode clicar quantas vezes, marcar como concluída. Ele faz isso na página de Google Classroom. Você tem a atividade como entregue, normalmente. Então, como deve ser feita a correção da atividade nesses casos para que a gente não seja ludibriado em certo aspecto, para que nós não incorramos em erro e também para que a gente tenha um trabalho fidedigno e que observe efetivamente aquilo que o aluno efetivamente fez. Na pasta da turma, vamos lá no formulário importado para fazer a correção. Da forma que nós fizemos antes. Agora verifiquem. Quando eu clico em respostas, buscando as respostas, eu não tenho nenhuma. Embora o aluno conste como se tivesse entregue esse formulário. Como se ele tivesse feito entregue. Por quê? Justamente porque ele simplesmente clicou. Então, como já havia mencionado, já havia até demonstrado esse aspecto, é preciso que ele efetivamente faça o preenchimento para que a gente tenha uma resposta. Então, eu espero que nessa atividade, na atividade de demonstração dessa particularidade do Google Classroom tenha ficado claro. Vamos retomar aqui, então, para a conclusão que o nosso objetivo é demonstrar que a melhor forma de fazer a correção das atividades é através do formulário no Google Drive. Se nos fiarmos na página do Google Classroom, nós vamos ter uma imagem imprecisa, vamos ter um espelho impreciso daquilo que está sendo feito. Por quê? Por um aspecto, os alunos podem entregar a atividade, realizar o formulário, mas essa atividade não ser computada como entregue, ao passo que, por outro lado, não tendo feita a atividade, ele pode simplesmente clicar e informar que ele a fez, causando sérios transtornos, uma vez que o professor vai pelo menos tirar a falta e no momento que for procurar a atividade para atribuir nota, ele não irá encontrá-la. Então é muito importante que nós tenhamos isso sempre em mente para fazer o melhor trabalho possível. Agradeço a atenção de todos e espero que todos fiquem bem. Uma vez CPM, sempre CPM.